Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. Agora já estamos na lição de número 8, chegando aqui um pouco mais da metade da revista. A lição de hoje tem o tema a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. É um assunto muito interessante e fala da doutrina pentecostal. Creio que todo bom assembleano ou não assembleano deve conhecer bem essa doutrina e manusear bem ela para a sua edificação pessoal, como também para a evangelização. Tá ok? Então vamos lá. Lição de número 8. A relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Atos 2 e 4. A verdade aplicada, cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo, para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Objetivos da lição. Você bem sabe que os objetivos da lição são inegociáveis, irremediáveis, pois é no objetivo da lição que nós trabalhamos a nossa direção daquilo que vai ser focado dentro da lição de hoje, tá ok? Então vamos lá. Corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo. O tempo não dá. Expor sobre o Pentecoste verdadeiramente bíblico. Assegurar a identidade pentecostal da igreja. Então vamos lá. Vamos tentar aqui andar por esse caminho que ele traçou aqui da revista, né? É um assunto muito longo, com conteúdo desta lição muito resumido, mas que é objeto de debates há muito tempo, sendo a Assembleia de Deus o centro de todos esses debates. Vamos lá. O Pentecoste bíblico. Desde o Antigo Testamento é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para seu povo. Está em Isaías 44. Vamos ver o que diz aqui Isaías 44. Isaías 44. E 3. Porque derramarei água sobre o sedente e rios sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre toda a posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Muito bem. E Joel 2 e 28. Joel é bem conhecido, né? 2 e 28, ele diz que e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Então, Cristo fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo a promessa do Pai, está em Atos 1 e 4. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste, Atos 2 e 1. Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal. Olha, queridos irmãos, sobre a abundância do viver a experiência pentecostal, na atualidade eu acho que já está passando do abundante. Há uma verdadeira bagunça teológica e pentecostal espalhada pelos 4 cantos do mundo, e por não falar do Brasil. Você pode ver aí na internet, tem cada coisa fora da lógica do comum, daquilo que você vê que não tem Deus, absolutamente. A promessa do derramamento do Espírito se cumpriu. É para nós, é para nossos filhos, é para nossos bisnetos, é para nossa descendência. Porém, contudo, entretanto, o que nós vemos hoje no século XXI é uma verdadeira bagunça, primeiramente comportamental, depois teológica e depois
de indisciplina, assegurando que o Espírito Santo é que é o responsável por tudo isso. E na verdade, não é. Muita gente sendo enganada, outros se enganando, dizendo que está cheio do Espírito Santo e não está. A promessa é para a obra de Deus. A promessa não é para a vaidade, para mostrar poder ou intimidade com Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo é para a evangelização, poder, autoridade sobre as hostes malignas, sobre demônios, sobre doenças malignas. Esse derramamento foi nos dado no Pentecoste. Anteriormente ao Pentecoste, o Espírito Santo era dado em porção, era derramado por parte. Ele não veio como veio repartido para todo aquele que hoje recebe a Jesus Cristo. Não, ele vinha de forma por porção, assim como foi lá com os 70 profetas de Moisés, que ele pediu a Deus que repartisse o que estava nele com eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Porém, após o Pentecoste, após o Pentecoste, o Espírito Santo é derramado. Para nós, assembleanos, nós entendemos que, ao ter o ato da reconciliação com Deus, o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. Ele passa a habitar no espírito humano. Ali, e também no batismo no Espírito Santo. O extravasar, que nós conhecemos popularmente como batismo com o Espírito Santo, ele se dá pela ocasião da busca e intimidade com o Espírito Santo, ao ponto dele extravasar do espírito humano para a alma, da alma para o corpo. E o corpo reage às falas e às atitudes do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é comportado, educado. O Espírito Santo, ele não gera bagunça. O Espírito Santo não traz dúvida. O Espírito Santo veio na vida da pessoa para enchê-la. E esse encher é na medida que eu e você nos aproximamos dele e buscamos mais desse Espírito. Porém, o Espírito Santo não é para demonstração de poder e nem para a vaidade humana. Vamos lá. Vou beber uma água que aqui em Palmas está 41 graus. Aqui no ar-condicionado, o ar fica seco. Pois bem, o tópico 1.1. O Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Está em Joel e Zacarias. Joel 2:28. São duas passagens muito conhecidas. Deus é aquele que fala e cumpre. Está em Hebreus 6:18. O derramamento do Espírito Santo descrito em Atos 2, não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. É nítido no Antigo Testamento, não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também sua presença e ação desde a criação e ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Vamos ver o que diz Êxodo 31:3. Vamos lá em Êxodo 31:3. Êxodo 31:3 diz que: e o enchi do Espírito Santo de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo louvor. Aqui fala dos artífices que foram cheios do Espírito Santo para construir o tabernáculo. Então veja só, a função primordial do Espírito Santo é encher. Encher aonde? Aquilo que está faltando. Faltando aonde? Na alma, no espírito humano da pessoa. Encher a pessoa por completo. O Espírito Santo veio para nos preencher, para tapar as lacunas nossa vida,
aonde o pecado abriu brechas, ele vem preencher, ele vem derramar-se em nós e encher, transbordar em nós, tapando as brechas que o pecado abriu em nossas vidas. O Espírito Santo faz isso. Veja o que diz o tópico seguinte: o Espírito Santo derramado. O dia histórico do Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo. Está em Atos 2:1. E o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus, recebido do Pai. Atos 2:16 ao 31. Aqui tem a promessa que ele viria. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou a seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Está em Lucas 24. Veja só. É para pregar o arrependimento. É para o quê? Olha só. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. A remissão dos pecados através de Jesus Cristo. Para isso você tem que ter poder. Poder aonde? Na fala. Poder aonde? Na expressão. Poder aonde? No espírito, de falar com autoridade sobre a pessoa de Jesus Cristo e contra o pecado. O Espírito Santo, quando nos enche, quando vem nos encher, ele vem nos encher para ser o vínculo entre Deus e eu, para pregar a palavra dele, a palavra da verdade, a palavra do arrependimento. Não pense que é fácil falar sobre arrependimento, perdão, remissão do pecado, sem a autoridade do Espírito Santo na vida daquele que fala ou daquele que prega. Não dá conta. Vamos lá? O próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida, não muito depois. Assim, quando Lucas informa que o derramamento se deu no dia de Pentecostes, Atos 2:1, então os discípulos não precisaram esperar muito. Vemos em Atos que a igreja inicia com oração, perseverança e unidade e revestimento de poder, pois os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. Olha só, a perseverança da igreja é de fundamental importância. Perseverança em quê? Na oração, na palavra e na doutrina. A igreja ela precisa perseverar na oração. Ela precisa perseverar no ensino da palavra. E ela precisa perseverar na doutrina. Ou seja, não há como ser cheio do Espírito Santo se não há uma perseverança, se não há uma firmeza, uma coerência entre o que se faz e o que se fala, entre o que se fala e o que se faz, e vice-versa. É preciso ter coerência, equilíbrio, doutrinamento eficaz através da palavra. O resultado do derramamento do Espírito. Quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não determos apenas ao falar em outras línguas. Isso é uma verdade, pois biblicamente o derramamento do Espírito não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas, como lemos em um registro de Lucas e nas epístolas paulinas, acarreta outras consequências, além de falar em outras línguas, maior dinamismo, ousadia, intrepidez no anúncio da palavra de Deus e edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, maior dedicação à oração e intercessão, poder no combate contra as forças do mal, capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Ou seja, maior dínamo, maior poder de falar a palavra de Deus. Ele vem, o Espírito Santo, quando extravasa a nossa alma, que nós conhecemos como batismo do Espírito Santo, ele vem nos encher para nos dar dínamos, poder, de dar dinamismo, poderio, ousadia, intrepidez no anúncio da palavra de Deus.
Você pode observar, querido irmão, que toda igreja, que ela é uma igreja perseverante, militante na palavra de Deus, ela é uma igreja poderosa. A igreja que ora, a igreja que ora, a igreja que permanece na palavra, aquilo que eu falo, um púlpito forte, um púlpito de dínamos, de poder. Nos tempos passados, na década de 80, era muito comum o batismo com o Espírito Santo. Hoje, nós temos assim como algo extraordinário para essa geração. Mas no passado, principalmente para nós assembleanos, isso era muito comum, porque toda pessoa que ia pregar a palavra, ele no mínimo tinha jejuado e orado, pedindo a Deus a direção de uma palavra. E ali, ao pregar a palavra, Deus operava através do Espírito Santo e muitos milagres e curas aconteciam. E o batismo com o Espírito Santo era a cereja do bolo de cada culto pentecostal. Ora, nós bem sabemos que existem outras igrejas pentecostais e existem as novas pentecostais, mas todas caminham pelo mesmo caminho. Porém, a Assembleia de Deus, ela é, digamos assim, a fundadora do movimento pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus é responsável por grande parte da evangelização do Brasil, por não dizer do mundo. Porém, algumas coisas ao longo do tempo vêm se perdendo dentro da Assembleia de Deus. E uma delas é a oração, o ensino da palavra e a doutrinação através da palavra de Deus. A santidade e muitas outras coisas. Quando nós éramos uma igrejinha pobre, parece que nós éramos mais ricos. Agora que ficamos mais ricos, ficamos mais pobres. Opa, vamos lá. A identidade pentecostal. Já vimos no tópico anterior que a Escritura revela e registra a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo. Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder, visando a capacitação dos discípulos de Cristo para o serviço e testemunho. Assim é uma ação do Espírito distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito. A regeneração, a santificação, batismo no corpo de Cristo. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Aqui, 12 e 12. Olha o que ele diz aqui. Porque assim como o corpo... 12 e 12. Muito bem, é esse aqui mesmo. É um e tem muitos membros, e todos os membros têm um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ele está falando aqui da pluralidade do Espírito Santo na ligação da membresia, a membresia da igreja. Todos nós temos o Espírito Santo, uma vez que recebemos e fizemos ali a reconciliação com Deus. Ele veio morar dentro de nós. Agora, o trabalho da regeneração e da santificação vai vir
através dele. Ele vai mostrando para nós o que nós vimos como certo, agora nós vemos como coisa errada. O que nós vimos como santo, nós estamos agora vendo como impuro. Porque ele nos abriu o entendimento, nos mostrou o entendimento e agora nós temos o entendimento do que é o pecado. O credo da Conamad, publicado mensalmente no Semeador, afirma que cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme a sua vontade. Está em Atos 5. Trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. Queridos irmãos, para nós pentecostais assembleanos, a evidência do batismo com o Espírito Santo se dá por falar em outras línguas. Principalmente, como é que isso acontece? Isso acontece quando você está cheio do Espírito Santo, você está buscando o Espírito Santo, e em um determinado momento, pode ser dormindo, pode ser caminhando na rua, pode ser trabalhando, pode ser em casa, pode ser em um culto, pode ser em uma festividade, pode ser em qualquer lugar. Ele se manifesta de uma forma extraordinária, que você fala em outras línguas, e línguas misteriosas, línguas celestiais, línguas que só Ele dá a interpretação, e às vezes Ele já também te dá a interpretação dessas línguas. Mas enfim, o batismo se dá por aí, a evidência se dá por aí, em falar em outras línguas. Eu não vou entrar muito nesse debate, porque ele é um debate muito extenso para esta aula. Os dons espirituais. Aqui está um fato que acontece pela ocasião do batismo com o Espírito Santo, ou o enchimento do Espírito Santo. Ele lhe dá dons espirituais. Os dons espirituais são dotações, capacitações sobrenaturais, que está acima do natural, que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da obra e a edificação dos santos. Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos uma relação dos dons em 1 Coríntios 12. É possível dividi-lo em 3 grupos. Vamos lá. Os dons de expressão verbal. Dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 10, 12 e 10. Dom de interpretação dessas línguas. 1 Coríntios 12 e 10. E dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10, 14 e 3. Veja bem. Nessa categoria entra os verbais. São esses: falar em línguas, interpretar línguas e profecia. Dons de saber. Dom da palavra, da sabedoria, 12 e 8. Coríntios 12 e 8. O dom da palavra da ciência, 1 Coríntios 12 e 8. E o dom de discernir os espíritos, 1 Coríntios 12 e 10. Veja só, esse aqui eu quero lhe chamar a atenção. O dom de discernimento dos espíritos é o que nós mais devemos buscar no Espírito Santo, é o dom de discernir os espíritos, para nós não sermos enganados e para nós ensinarmos a outros não serem enganados. Vamos lá. O dom de poder, dom da fé, 1 Coríntios 12, 9. Os dons de cura, 12 e 9. Dom de operação de maravilhas, 12 e 10. Veja só. Todos esses dons são nos dados pela ocasião do batismo com o Espírito Santo. Na medida em que a pessoa vai buscar de Deus, no Espírito Santo, esses dons. Eles estão disponíveis para mim e para você. Como que eu vou buscar? Através da oração, do jejum e do estudo da palavra. Dessa tríade,
oração, jejum e estudo da palavra. E Deus vai manifestar em você um desses dons. E ali é a sua linha de trabalho no sobrenatural de Deus. Muitas pessoas buscam muito o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia chama a atenção, atrai o público. E você vê muitos aí na internet, no YouTube, muitos pastores, ou alguns que se nomeiam pastores, dizendo que estão usando o dom de profecia. Mas na verdade é uma adivinhação. Por que o senhor fala isso? Pelo procedimento do cidadão. Você vai ver a vida do cidadão, você não vê o Espírito Santo agindo daquela forma. E muitos buscam esses dons para ganhar dinheiro, mercadejar a palavra de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso em teu nome, nós não batizamos, expulsamos demônio. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso a importância de buscar o dom de discernir os espíritos, para que você não incorra em estar pecando por ignorância ou está pecando por aceitação. Nós precisamos buscar em Cristo os dons e mantê-lo depois de alcançado. Através de quê? Simples. Oração, jejum, estudo da palavra. Oração, jejum, estudo da palavra. Oração, jejum, estudo da palavra. Não tem outra receita. A receita é essa. Eu não acredito nessa transferência de dom. Quem dá os dons é o Espírito Santo. Esse negócio de um homem, um pastor, orar para transferir o dom dele para outra pessoa, só havia Moisés. Para esse negócio dar certo. Mas passando disso aí, é tudo balela, é tudo enganação, é tudo lorota. Vamos lá. A atualidade dos dons espirituais. Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os relacionados em 1 Coríntios 2, cessaram após a conclusão do canon do Novo Testamento e do fim da era apostólica. Contudo, não há base bíblica para essa defesa desta linha de pensamento. Afinal, a igreja, enquanto estiver nesta terra, continua precisando de edificação, exortação, consolação, curas, revestimento de poder para pregar o Evangelho. Lógico, o apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, afirmou: a promessa diz respeito a vós, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Primeiro está em Atos 2,39. Ora, Deus continua chamando ao arrependimento, à conversão, concedendo revestimento de poder, além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o sensacionismo. Ainda temos o testemunho histórico da igreja que registra os muitos avivamentos ao longo dos anos. Isso é uma grande verdade. Os dons estão aí, não cessaram, o Espírito Santo está aqui, não foi embora, só quando a igreja for levada ao céu, que ele vai entregar para Jesus. Basta nós buscarmos com o quê? Com singeleza de coração, pureza de coração, desejo ardente, conversão, santidade, santificação da vida, e ele vai te encher do Espírito Santo. Ele vai fazer você navegar no Espírito Santo. Você vai transbordar no Espírito Santo. Usa essa receita. Não existe outro remédio. Oração, jejum, estudo da palavra. Amém? Mantendo a chama pentecostal. Refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a relevância de sermos perseverantes no cultivo
de diversos aspectos que resultam na ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Neste tópico será ressaltado o viver em santidade, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão. Ora, manter o foco, não ser distraído com as coisas do mundo, mas manter uma linha de pensamento, um foco na obra do Espírito Santo, ocupar nossa mente com as coisas boas do céu, com as coisas boas dessa terra também, que aqui também tem coisa boa. Porém, nós não devemos nos prender neste mundo, mas ter a nossa mente voltada para o céu e para sermos cheios do Espírito Santo, mantendo a chama pentecostal. O pastor Paulo Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus Madureira, por ocasião do cinquentenário da fundação do Ministério de Madureira, afirmou que, enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. A razão para o crescimento da igreja neste século, o então século XXI que ele está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Não pode haver uma coisa sem a outra. Santificação é uma das doutrinas que compõe o fundamento teológico das Assembleias de Deus desde o seu nascedouro. Portanto, não apenas revestimento de poder, mas também santificação para um viver ético que resulta em ser luz e sal em um mundo corrompido e perverso. Vamos ver o que diz 1 Pedro 1 e 2. Olha só, irmãos. Evoluir para a santidade. 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos irmãos, a santidade e a santificação. Existe a santificação que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez por nós, depositando o seu sangue derramado no Calvário, no altar de Deus. Pagou o preço pelos meus pecados, a minha vida nele. Santificação na minha vida. Santidade. Um crente precisa discernir continuamente o que é santo e o que é profano, a partir do seu comportamento ético, do seu linguajar, dos seus ouvidos e dos seus olhos e das suas mãos. Um crente, ele precisa ter a vida voltada para a vigilância, para não se contaminar e nem se prender nesse mundo. Nas décadas passadas, era mais comum a doutrina da santidade ou da santificação na igreja. Tinha coisas que eram exagero, mas o exagero é que deixava a igreja avivada. Que exagero? O corte de cabelo, que muitas pessoas reclamam da Assembleia de Deus, de algumas coisas que ela tem, de alguns usos e costumes. Na verdade, são doutrinas da igreja. Como, por exemplo, o homem não usar barba, homem não usar bermuda na rua, ser fiel ao trato, participar dos cultos de oração, que geralmente era sexta-feira, as mulheres casadas ir para o ciclo de oração, que geralmente pela manhã nas igrejas, e coisas desse tipo. Não ir numa praia, não vestir um biquíni numa praia, uma sunga.
Ô Pai eterno, tem misericórdia hoje, né? O negócio hoje está bagunçado, viu, irmão? O negócio hoje tá que tá. Não beber cerveja, nem vinho, não se embriagar, não andar com carro finando, não comprar e não pagar na loja, que coisa mais horrível. Coisas desse tipo que a gente mantinha no passado e que deu certo. E que você vai vendo que na atualidade vai se perdendo essas coisas. E a igreja está distraída com as coisas do mundo. E isso é um prejuízo muito grande para a geração que está chegando. Que igreja ela vai encontrar? Uma igreja acolhedora? Que tipo de acolhimento? O que você entende por acolhimento? Uma igreja que tampa as vistas para não ver o pecado de sua liderança? Uma igreja que não prega mais a palavra, mas faz do seu culto um momento de entretenimento, do seu púlpito um balcão de negócio, e das ovelhas uma plateia para alegrar? Que tipo de santidade nós estamos buscando em Deus? O que você quer de Deus? E o que você quer sendo crente? Me diga, por que você é crente? Porque o crente, ele precisa estar com a luz da vigilância constantemente ligado, para não se contaminar com este mundo, com as coisas deste mundo. E aí está tão fácil, tão fácil. Mas o Senhor Jesus diz que se um anjo de luz pregar outro evangelho, outra palavra, que não seja essa aqui, repreendam, é maldição. Porque o evangelho ele é renúncia, o evangelho é renúncia, o evangelho é renúncia, o evangelho é dedicação, o evangelho é dedicação e é renúncia. Não dá para ser crente e amar o mundo. Tem que ter uma separação. A água e o óleo não se misturam. Mas quando o óleo cai sobre a cabeça, ele derrama as bênçãos do céu sobre sua vida. Vamos lá. Viver no Espírito. Tem tanta gente enganada. Conviver no Espírito. E eu nunca vi um tempo tão forte para Deus falar na boca de tanta gente, de tanto profeta. Eu nunca vi um tempo tão forte como esse que nós estamos vivendo. Vamos lá. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. A natureza carnal herdada dos nossos primeiros pais fazem com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Verdade. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. João 3,3. Entretanto, elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento. Agora vamos lá. Relacionamento. Para elas terem um relacionamento. O que é um relacionamento? O que você entende por relacionamento? Relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para viver no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de si. João 14,17. Ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. Ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18. Tá. E que relacionamento é esse? O que você entende por relacionar? Relacionar-se com Deus, logicamente de forma espiritual, sobrenatural, mas você não tem outro jeito de se relacionar com Deus, se não for pelo aquele caminho que eu apontei: oração, jejum, leitura da palavra. Oração, jejum,
leitura da palavra. Qualquer outra coisa que te apresentarem além disso, chuta que é maldição. Porque esse é o caminho do relacionamento com Deus para uma vida espiritual eficaz, cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Vamos ver o que diz aqui João 14:17. É uma passagem muito conhecida. João 14:17. Olha o que diz. Está aqui. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Você buscou relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser batizado por Ele, e aquele extravasar vai te dar o dom de falar em línguas, dom de visão, dom de cura, dom de mistério, dom de profecia, e você vai se relacionando com Ele através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Só assim podemos obedecer o imperativo de Efésios 5:18, para não se embriagar com esse mundo, mas ser cheios do Espírito Santo. São inúmeros os textos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado da ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertos pelo Senhor para sermos dele e o servirmos. Lucas 1:74. Mulheres que foram curadas, libertas, seguiam a Cristo e o serviam. Paulo diz que os membros da igreja em Tessalônica se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Importante destacarmos neste tópico que o serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos os nossos irmãos em Cristo. Está em Hebreus 6:10. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço para a edificação da igreja e a glória de Deus. Queridos irmãos, só tem um jeito de nós mantermos a igreja viva e avivada. É através da oração, do jejum e da leitura da palavra. A igreja somos nós, sou eu, é você, são tantos outros. Mas sua igreja local, ela precisa de você. Ela precisa de você cheio do Espírito Santo, para você ser uma bênção aí nesse lugar, para você ser um ponto da curva, para você ser o diferentão mesmo, porque quem quer ser cheio do Espírito Santo é diferente dos demais, não é igual. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, se prepare para as críticas. Quem quer uma igreja avivada, se prepare para pagar o preço. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, busque a Deus através da oração, do jejum e da leitura da palavra. E Ele vai encher a tua vida, o teu ser, a tua alma, o teu espírito humano, e o teu corpo vai reagir a esse mover sobrenatural de Deus. Por isso, mantenha a doutrina pentecostal viva, acesa, para você ser um canal de bênção aí na sua igreja, na sua comunidade, aonde você for. Seja abençoado e seja abençoador. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Um grande abraço.